Espírito Santo, nós nos apresentamos aqui agora, em o nome de Jesus, e te pedimos, Senhor, que toda fortaleza do mal caia por terra, pelo sangue do Cordeiro, que a nossa mente possa ser iluminada pela luz do Espírito Santo, da Tua Palavra, e que a palavra de entendimento, ela possa nos dar uma resposta favorável às adversidades, às provações, às tribulações e às dificuldades que enfrentamos na nossa vida e para servir o Senhor. Se você puder, coloque a mão no seu coração agora e diga: Senhor, me ajude a entender aonde eu estou e por que estou. Amém. Você entendeu o que você orou aí agora? Senhor, me ajude a entender aonde eu estou e por que eu estou. Eu acredito, igreja do Senhor, que de certa forma todos nós, em algum momento na vida, a gente tem os momentos mais reflexivos, né? Momentos na vida que a gente passa despercebido, mas situações de alegria, de tristeza, de dificuldade financeira, familiar, casamento, filhos, enfermidade, a gente de repente se pega sentado ou deitado com a cabeça no travesseiro, pensando naquela situação que a gente está enfrentando, que a gente está vivendo. Diante disso, eu gostaria, irmão, de trazer uma palavra de certa forma exortativa, mas que vai trazer um pouco de clareza, vai trazer luz aos seus olhos, para primeiro você se encontrar, para primeiro você entender onde você está e por que você está lá. Quem vai caminhar comigo aqui, diga glória a Deus. Então vamos caminhar aqui, irmãos, na palavra. Abra comigo primeiro em Tiago, no capítulo de número 1. Eu vou começar com os irmãos aqui. Em Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso de número 2. Fala de novo: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem, repete comigo, diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança, ela tem um objetivo, irmãos. Ela tem que ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos. Em algumas traduções está maduro, né? Tem alguém que está com a tradução maduro, e íntegro, para que não lhes falte coisa alguma. Continua: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Então, gente, primeira coisa aqui, bastante atenção, que eu quero todo mundo aqui na palavra, irmãos. Não gosto de ninguém andando na igreja na hora da mensagem, por favor. Olha aqui, primeira palavra que nós entendemos em Tiago, no capítulo 1, esse o irmão de Jesus, né, que escreveu essa carta, ele vem trazendo um esclarecimento para uma igreja que vinha sofrendo, né? Uma igreja que vinha passando por diversas dificuldades. E aqui Tiago, ele fala uma coisa, ele fala: gente, vocês precisam entender o que vocês estão vivendo e o porquê que vocês estão vivendo. Eu acredito que todo mundo que está aqui nesse culto essa noite, está de certa forma vivendo ou um bom momento na sua vida,
ou já passou por um bom momento, e talvez em alguma área da sua vida você está vivendo, ou talvez um momento de fracasso, ou um momento de provação de Deus, ou um momento de colheita, que é uma coisa que a gente vai entender aqui agora a diferença, ou um momento de tribulação. Infelizmente, algumas pessoas, elas têm a ideia de que provação, colheita de pecado, tribulação e adversidade é a mesma coisa. Tem gente que chega, pastor, estou passando um deserto, pensa, Deus está me provando. Aí você vai conversar com a pessoa, ela começa a contar o que é, não tem nada a ver com provação, ela está colhendo o que ela plantou. Ela está simplesmente, colhendo a sua semeadura, e isso não é provação, irmão. A provação, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela é objetiva. E o texto de Tiago está dizendo o seguinte, para a gente aprender também a diferenciar se o lugar que nós estamos, ou a situação que nós estamos passando, é algo que vem de Deus, ou é algo da terra. Se é algo que Deus estabeleceu nos céus, para um propósito na sua vida, ou é uma consequência de uma atitude errada sua. E aí eu queria mostrar para os irmãos a influência do diabo nisso. A influência do diabo nisso. Porque a maioria dos evangélicos eles têm essa ideia, de legalidade de Satanás a respeito daquilo que nós simplesmente fazemos de certo ou errado. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 22, verso 19. Fala de novo assim, onde eu estou e por que estou. Tá? Antes de eu ler esse texto aqui, eu quero que você pense, é bem pessoal essa mensagem, é bem pessoal para cada um aqui. Eu quero que você pense qual que é o momento que você está vivendo assim, de fracasso na sua vida hoje. O que está te incomodando nesse momento? É um problema familiar? Tem que pensar, irmão. É um problema financeiro? É um problema espiritual? É um problema com os filhos, no casamento, na área sentimental? Pega aí onde é que está a aflição. Onde que está? Diante do que você imaginou e pensou aí, sobre o que você está vivendo, você vai ver que existe no mundo espiritual um diálogo diário a respeito da sua vida no mundo espiritual que você não conhece. Eu tenho costume, Tânia, de vez em quando, de orar dessa maneira. Eu falo, Deus, me proteja daquilo que eu não escuto ao meu respeito, daquilo que eu não estou vendo ao meu respeito. Em 1 Reis, no capítulo 22, verso 19... está escrito assim, que Micaías, ele profetizou, Micaías, profeta, portanto ouça a palavra do Senhor, e ele está dizendo isso olhando nos olhos do rei Acabe, que foi o pior rei da Bíblia, foi aquele que mais pecou contra Deus. Então, Micaías agora está diante do Senhor, e diante do rei Acabe, que era a autoridade espiritual na época, e disse, viu o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército dos céus diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Eu só quero fazer abrir um espaço para os irmãos entender, a diferença de estar à direita de Deus e à esquerda de Deus, quando se diz a respeito de uma multidão. Nós estamos vendo aqui que existem anjos de Deus e anjos, espíritos que não são de Deus, diante do trono de Deus nessa reunião. Então o Senhor disse, quem enganará Acabe, para que ataque Ramó de Gileade e morra lá? Então Deus, ele olhou para aquela reunião de anjos, e ele faz uma pergunta, quem aqui enganará o rei Acabe, para que ele morra lá no confronto? Um sugeria uma coisa e o outro sugeria outra, até finalmente um espírito com letra minúscula saiu e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. E Deus perguntou, de que maneira?
Continua, verso 22. E ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Amém ou não amém? Conhecia esse texto? Quem conhecia, levanta a mão. Boa parte não, mas tem um agora que você vai conhecer. Jó capítulo 1, verso 6. Jó capítulo 1, verso 6. O texto diz o seguinte. Jó, vamos lá, gente. Capítulo 1, verso 6. Certo dia, os anjos, outra situação espiritual, glória a Deus. Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, de novo, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: quem falou, irmãos? Disse o quê? Reparou no meu servo Jó? Você estava andando por lá, você viu Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, justo, que teme a Deus e evita, ele não é perfeito, ele evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra? Ponto, só até aí. Esse texto aqui, essa história, quem conhecia, levanta a mão. Boa parte já conhecia. Esse texto é tão conhecido, irmão, e fala sobre uma reunião espiritual tanto quanto aquela de Acabe. Mas aqui nós estamos olhando para quem veio, né? Qual era o objetivo da reunião de Deus? Primeiro, você tem um rei, uma pessoa que hoje não diferencia de você, não diferencia. Acabe, ele era uma autoridade espiritual. Você hoje é uma autoridade espiritual, amém ou não amém? Porque ele nos concedeu, ele nos revestiu da autoridade do Espírito. Então, nós estamos olhando para um rei que estava totalmente desvirtuado da vontade de Deus, e você está vendo uma reunião no céu, né? Feita por um cara que é justo, íntegro, que se desviava do mal e procurava fazer a vontade de Deus. Nas duas situações, houve aqui uma iniciativa de Deus, uma iniciativa soberana, que da boca de Deus foi autorizado tocar tanto na vida de Acabe, quanto na história de Jó. Então você vê aqui a figura de um homem ímpio e a figura de um homem justo, e nas duas houve uma reunião espiritual falando a respeito. E o que eu quero mostrar para os irmãos é que cada um de vocês, irmão, no mundo espiritual existe um diálogo a respeito da sua vida na terra, da sua história, do propósito, da sua família, dos teus filhos. Aí você fala: pastor, mas 24 horas, irmão, a dimensão espiritual é diferente. Amém ou não amém? Existe um diálogo espiritual ao teu respeito. E a pergunta é, irmão, o que o mundo espiritual está falando de você hoje? O que o mundo espiritual está falando sobre você, e o que Deus está falando de você, e o que o diabo está falando de você? Porque aqui nós estamos vendo aqui uma aliança de Deus juntamente com o mundo espiritual, inclusive do lado esquerdo. E Deus dizendo: eu preciso de uma boca mentirosa para enganar Acabe. Por quê? Porque Acabe, irmão, qual foi o pecado de Acabe? Ele se voltou contra Deus e aceitou outros deuses na sua vida, que governava a sua casa, que governava as suas decisões. E no momento que Micaías começa a profetizar, Acabe não queria nenhum outro profeta, irmão, que não fosse aqueles que profetizavam o que ele queria ouvir. Micaías estava isolado. Só que um dos reis falou: não, vamos escutar o que Micaías tem a dizer. E aí, quando Micaías se apresenta, ele vem e diz o seguinte: falou: teve uma reunião,
E todos os profetas que você está escutando é de acordo com o que você quer ouvir. Mas eu vim falar uma palavra diferente. Você vai enfrentar e vai morrer lá. Porque tem um espírito mentiroso falando na boca de todos os profetas. E do outro lado você vê a história de Jó, que era um homem totalmente temente a Deus, fazendo tudo certo. E mesmo assim, qual foi a ordem de Deus a Satanás? Mata os filhos? Foi Deus ou não foi? Ou foi o diabo, irmão? Deus falou, pode tirar os filhos, pode tirar a renda, pode acabar com tudo que ele tem, pode tirar a saúde. Na segunda reunião Deus autoriza tirar a saúde, falou, mas não toca na vida de Jó. Servir a Cristo, irmão, olha para mim, qual que é a diferença? Funciona servir a Deus, irmão? Funciona. Será que vale a pena? Porque a Bíblia diz que o sol nasce na lavoura do justo e do injusto. Jesus falou claramente, no mundo tereis aflições. O que é aflição? Primeiro ponto da mensagem. Aflição são coisas naturais da vida na terra, irmão. São coisas que acontecem sem um objetivo ou um propósito final. Todo mundo passa por adversidade. E nem tudo tem demônio no meio. E nem todos os problemas da adversidade têm alguma coisa por trás espiritual, como muitos estão espiritualizando tudo o que acontece, irmão. E outros não espiritualizam nada. Então nossa geração é de crentes imaturos muitas vezes, que não sabe identificar a diferença do que é espiritual do que é natural. Levou uma multa, o diabo está furioso. É ou não é? Cortou a minha luz, a minha água, o diabo, o Satanás está repreendido. Foi o diabo? Ou foi porque você estava passando o limite das normas, no código de trânsito, e levou uma multa, estacionou no lugar errado, estava sem cinto, mexendo no celular, dirigindo? Uma diversidade, não é verdade ou não? Não. É uma colheita do erro que você cometeu. O diabo está furioso, não. São situações que nós estamos sujeitos a passar. Uma gripe forte que você pega, irmão. Uma doença, uma adversidade. Tudo isso são aflições que nós estamos sujeitos. Só que a pergunta que eu comecei essa mensagem foi: onde que eu estou e por que eu estou? Agora, aquilo que você pensou a respeito do que você está enfrentando aí, irmão, é uma provação de Deus para te aprovar, igual Jó, porque tem um objetivo aqui, irmão. Deus faz figuinha para o diabo. Fala, você estava por onde? Estava andando pelo mundo, né? Onde você governa, onde você é o príncipe. E lá no mundo que você governa, que você é o príncipe desse mundo, você viu lá o meu servo Jó, que não tem ninguém igual na terra. Ele falou, vi. E eu sei por que ele teme o Senhor. Porque o Senhor faz assim com ele. Irmão, Deus protege o justo. Deus protege aqueles que o temem. O diabo, ele enxergava uma cerca em volta de Jó e do que ele tinha, porque ele temia a Deus. Irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem uma cerca espiritual. O diabo, ele não pode ultrapassar para tocar no teu filho, na tua família, nas tuas finanças, a não ser que Deus permita. E quando Deus permite, ele tem um objetivo final. Diante de Acabe era juízo. Deus autoriza Satanás estabelecer juízo na casa de Acabe. Mas na situação de Jó, aparentemente era uma reunião também onde Satanás tem atuação. Desse lado você vê Deus atuando aqui para aperfeiçoar ainda mais e refinar Jó como ouro, para que ele se tornasse ainda mais íntegro, para que ele se tornasse ainda mais próximo do sonho e do projeto de Deus na vida dele. Então, dentro dessa igreja, eu vejo, irmão, eu converso com os irmãos durante a semana aí, são de 6, 8 atendimentos aí, né, por dia no WhatsApp, quando não é presencial. E a gente vai conversando com os irmãos,
E a gente vê todo mundo passando por uma certa adversidade, uma aflição, um problema no casamento, um problema financeiro, um problema, sabe, espiritual com a igreja, etc, etc, empresa. Só que dentro dessas conversas eu percebo, irmão, duas situações, que eu preciso que a igreja também se atente para isso. Porque tem gente questionando: pastor, é o demônio? Pastor, isso aqui é porque Deus quer uma aprovação? E na maioria das vezes, irmão, é uma negligência da responsabilidade de muitos. Veja bem, olha bem para mim aqui, irmão. Todo mundo mentalizou o problema que você está vivendo? Mentalizou ou não? Vou fazer uma simples pergunta para você se responder. O problema que você está vivendo aí foi Deus. Você não fez nada de errado, fez nada, está certinho, temente a Deus, belezinha, não aconteceu nada de errado, e você está passando por uma situação que está fora do seu controle. Não foi você, você não fez nada, veio sobre você, essa tribulação veio sobre você sem você ter feito absolutamente nada. Você não falou de ninguém, você não tomou nenhuma atitude errada, você não pecou e está vivendo um momento terrível, provação. Deus está aplicando uma prova, um teste em você, como Ele fez com muitos homens da Bíblia. Abraão estava fazendo a vontade de Deus. Deus virou para ele e falou assim: top, hein? Filhão bonito, chique demais esse menino seu, né? Fui eu que dei, agora quero de volta. Você já sentiu que é ser pai, Abraão? Sacrifica o menino para mim. A Bíblia diz que Abraão não foi tentado, ele foi provado. E aí lá ele subiu, Deus provou a fé dele e falou: mata o menino. E ele levanta o cutelo, e a hora que ele vai descer, o anjo fala: para! Não mata o menino não, Deus estava brincando, era só para ver. É ou não é? Provação. Deus provou e aprovou. Amém ou não amém? Jesus foi provado no deserto. Até o próprio Senhor Jesus passou por provação. Você não vê Jesus colher consequência de pecado dele, você vê Jesus depois colher a consequência do pecado da humanidade. Mas todas as vezes Jesus foi provado e foi aprovado. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso o tempo todo, os apóstolos falam sobre isso o tempo todo, que a igreja às vezes, ela está falando: ai, o diabo está furioso, pastor, estou passando uma prova. Isso aí não é prova não, irmão, isso aí é você. Passou a vida criando os filhos, tudo no celular, nas redes sociais, o menino vem dar um abraço, você não tem paciência, deixa eu assistir o jornal, né? Na minha época era assim, né? Eu ia falar, dar um abraço, meu avô, eu falava: silêncio, menino, deixa eu assistir o jornal. Não tinha, aí vai criando assim meio solto, aí lá na adolescência os meninos estavam usando droga. Pastor, o diabo está furioso, negligente. Não teve amor pelos filhos, não teve amor pela família, trocou, negligenciou e agora está colhendo a consequência das suas atitudes. O filho cresce e já não manda um oi, não abraça, não dá um beijo. Meu filho mudou. Não, irmão. Você sempre foi uma pessoa fria, sempre foi uma pessoa que distanciou seus filhos, seu pai, sua mãe. Agora mudou, você está sofrendo. O que aconteceu, irmão? O diabo está furioso. Quanta colheita, irmão, de atitude, de negligência, de falta de responsabilidade da nossa parte. Aí a gente fica jogando para cima de Deus. Deus aprova isso, Senhor. Que prova o quê, irmão? Prova vem do céu. Fala: prova vem do céu. Ó, pode ser até objetivo, irmão. Ó, mas aí no final da prova vem a nota e a aprovação, e Deus te coloca num lugar mais alto. Pastor, estou passando uma prova financeira. Ah, não está não, hein? Eclesiastes. Se der para colocar na linguagem de hoje, melhor, se der. NTLH aí, coloca aí. Eclesiastes capítulo 11. Irmão,
O povo está falando, pastor, está difícil demais. Vida financeira está difícil, está difícil, está difícil. E eu estou ouvindo isso 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, a pessoa não evolui, não sai do lugar, cada dia afunda mais a cara. Olha aqui, dá um glória a Deus aí, senão não continua. Eclesiastes capítulo 11. Ei, irmão, está tudo na Bíblia o negócio. O segredo está tudo aqui na cara. Empregue o seu dinheiro em bons negócios. Eu podia parar aqui. Torra tudo. Acaba com tudo, gasta até o que não tem, parcela, 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 e é cartão de crédito. Ai, pastor, esse mês eu não tenho dízimo para dar. É lógico, irmão, você vai ter que roubar até Deus, você dá conta dos prejuízos que você está fazendo. Olha só, é maldição sobre maldição. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá lucro. Eu vejo um povo preguiçoso nos dias de hoje, irmão, que não quer saber de estudar, que não quer saber de se melhorar financeiramente, profissionalmente, e vai vivendo de miséria em miséria, não é de glória em glória. Aí você vai conversar com o irmão que não prospera, ele está olhando para a prosperidade do outro, ou até do ímpio, e o que ele faz, irmão? Ele não se espelha. Ele não procura entender onde é que o irmão está acertando. Ele fecha a cara, enche o coração de inveja e se torna uma pessoa amargurada na igreja. Que é isso, rapaz? Olha o texto aí. Verso 2: aplique-o em vários lugares. Olha aqui. Pastor, mas como é que prospera, irmão? Você tem uma renda só? Procure ter 2. Amém ou não amém? Procure aplicar. O texto que está dizendo sou eu. Ele fala, aplique em vários lugares, em negócio diferente, em coisas, situações diferentes. Eu falei para o Jorge esses tempos, né, Jorge? Nós precisamos aplicar o nosso dinheiro, aprender a trabalhar em situações diferentes, porque a gente não sabe o que virá sobre a terra. Talvez você tenha até um bom negócio hoje, e de repente aquilo deixa de ser. Todo dia as coisas vão mudando. Irmão, isso é um conselho de Deus. Eu não sei se vocês sabem. Quem sabe aqui o que significa Eclesiastes? Quem sabe? Não sabe? Sabe, Samuel? O que significa? Pregador, não é? Pregador. Essa é uma carta de Salomão para quem transmite a palavra. Parabéns, Samuel. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Samuel, irmãos. Eita glória! Samuel vai pregar domingo que vem aqui. É benção. Gente, vamos lá. Quem está aqui nesse texto? Está anotando, né? Então vamos lá. Aplico em vários negócios e em negócios diferentes, porque você não sabe a crise que poderá acontecer no mundo. Está atualizado esse texto aí ou não está? Vai comigo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore cai, uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, ficará. Verso 4: quem fica esperando que o vento mude desliga essa luz aqui para mim, por favor. Está baralhando minhas vistas tudinho aqui, ó. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Irmão, quantos sonhos e projetos você tem na sua vida que você está esperando quando as coisas melhorar? Quando melhorar, quando acontecer isso, quando o governo for assim, a palavra de Deus diz, não, irmão. Se você ficar olhando para o vento, será que vai chover, será que não vai? Meu irmão, lança a tua mão no arado, faz a obra de Deus com justiça, excelência, integridade, não importa o negócio, não importa. Tem vendedor de água que está milionário. E tem gente que mexe com todo. Você vai ver gente rica, abençoada, próspera. Não precisa ser milionário, mas abençoada em todos os nichos, irmão. Para de colocar a culpa em Deus, irmão, que a coisa está difícil. O texto é claro. É claro, continua comigo no verso 5. Olha o que ele vai falar agora. Deus faz todas
E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também você não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Está no texto ou não? Continua. Como é agradável a luz do dia, e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Verso 9. Jovem, aí ele fala, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça, e ele está falando de jovem de 18 anos não, mas está falando sobre vigor. Ele está falando sobre enquanto você consegue. Ele fala assim, ó, jovem, aproveita a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Parece contraditório, mas ele fala assim, ó, mas lembre-se de uma coisa, Deus julgará por tudo o que você fizer. Está pegando aqui ou não, irmão? Entenda o que a Bíblia está dizendo, irmão. Diante de duas, olha aqui para mim, para você não perder a mensagem. Diante de adversidades e adversidades, você vai ver duas situações. Existe um mundo espiritual tentando de todas as formas destruir a vida do justo, principalmente. Só que a Bíblia diz que tem uma cerca em volta que ele não pode pôr a mão. Se vier alguma coisa e você estiver andando em justiça, fazendo a coisa certa, e acontece alguma coisa, você fala glória a Deus. Porque em Tiago capítulo 1 que nós lemos, está dizendo, tem de grande alegria quando passares por diversas provações, pois as provações têm o objetivo de gerar perseverança, e a perseverança tem que ter uma ação completa para que você se torne mais íntegro e mais inteiro, mais justo na presença de Deus. Então diga assim, provação é bênção, porque eu serei aprovado, eu vou para um lugar mais alto. Ela veio de Deus para me aprovar. Amém ou não amém? Tem um detalhe. Qual que é o detalhe, pastor? O detalhe é que Deus vai provar você. Se você reprovar, aí Ele prova de novo. Tem gente que está repetindo a prova faz tempo, porque ele não aprendeu ainda. Pastor, é provação? Às vezes é. Só que aí você vai lá e é aprovado, só que volta para o mesmo lugar, começa a fazer as mesmas coisas de antes, e aí depois tem que passar tudo de novo. Não muda de série, não muda de classe, não evolui. E aí, pastor? E aí agora tem uma tal da colheita de pecado, colheita de erro. Qual que é a pergunta que eu pedi para os irmãos fazer no início do culto? Onde eu estou? E o que? Por que eu estou? Você já tem a resposta. Lembra que eu pedi para você pensar o que era? Estou vivendo uma luta no meu casamento. Ah, irmãozinho. Estou vivendo uma luta estou vivendo uma luta na área financeira. Irmão, está tudo aí, cara. Está diante de você. Você tem o poder de mudar essa situação. Mas você precisa fazer o que Eclesiastes está dizendo. Lançar a mão e começar a semear. Se a dificuldade está grande, irmão, escolha bons negócios. Estou falando na área financeira. Escolha bons negócios, vai estudar, vai conhecer outro negócio, vai participar, né, para você ter outra renda melhor. Daqui a pouco você está prosperando, está dando glória a Deus aí, irmão. Está feliz da vida, está viajando, Caldas Novas, e vai embora, né? É bênção. Agora tem gente que em vez de prosperar fica aí, cara de limão azedo, vendo o irmão abençoado que está fazendo, obedecendo os princípios da Bíblia, economizando, não está gastando o dinheiro de qualquer maneira, está fazendo a coisa certa, não se endivida, não compra nada parcelado, aí está uma bênção, está alegre, aí fica você aí com essa cara de limão murcho, amargurado, tratando todo mundo ruim, infeliz da vida, e ainda quer culpar Deus.
Quer falar que Deus não está te prosperando, porque eu sou dizimista, pastor, mas está difícil a coisa. Mas não adianta, você entrega a Deus 10% e 90% para mamon. O que adianta você trazer e devolver o que é de Deus, e pegar os outros 90%, 120%, 300%, enfiar tudo em dívida, em coisa que Deus não está? O que é mamon, pastor? Está na Bíblia que você não pode servir a dois senhores, não é verdade? Concorda ou não? Está dizendo, ou você serve a Deus ou não ouvi. As riquezas. Essa tradução está errada. Lá não é riqueza não, irmão. Um cara milionário, um homem de Deus, virou para mim, no tempo mais difícil da minha vida, e falou assim, você é um servidor de mamon, pastor. Eu falei, rapaz, você que é rico, que afronta, que atrevimento é esse você falar para mim que eu sou servidor de mamon? Ele falou, é. E eu falei, por que você fala que eu sou servidor de mamon, se quem tem dinheiro é você? Ele falou assim, eu tenho dinheiro, mas eu sou livre. Cristo me libertou para ser livre. A minha riqueza não me prende. Se eu não quiser ir trabalhar amanhã, eu não vou. Se eu quiser largar tudo hoje aqui e ir para uma missão lá no Nordeste, eu vou. Se eu quiser abrir um poço para Jesus lá no Nordeste, eu abro. Se eu quiser fazer eu sou livre. Ele falou, você não. Você está endividado. E mamon não é riqueza. Olha lá para você ver que são pessoas que se endividam. E aí eu fui estudar o texto direito e fui ver isso aí. E eu fiquei escandalizado. Por quê? Porque eu devia, porque eu parcelava, porque financiava. E o que é isso, irmão? Eu não estou falando de quem tem empresa. Eu não estou falando de quem tem empresa, que tem que fazer investimento, etc. e tal. Mas eu estou falando de sua vida particular. Quantas vezes você se compromete anos de pagar uma parcela para antecipar aquilo que Deus não autorizou? Vou comprar isso aqui porque está bom, o preço está bom. Aí você vai e enche a sua vida de parcela. Você imagina, irmão, Pedro tinha um barco e ele estava pescando lá e não pegou nada. O negócio de Pedro estava falido, estava ruim. Jesus chega na praia e fala, ô pescador, lança a rede. Aí veio cheio de peixe. É ou não é? Foi assim ou não foi? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, larga a mão desse negócio aí, que eu vou te fazer um pescador de gente, um pescador de homens. O que ele fez? A Bíblia diz que ele largou tudo o que era financiado. Tudo que ele devia. Não, tudo que ele tinha, o barco era dele. Ele só pôde ir embora com Jesus porque era dele. Ele não tinha dívida. Ele não estava endividado, o negócio estava ruim, mas era dele, a coisa era dele, estava quitada, estava pago, Janilson. Tanto que quando ele chegou a abandonar Jesus para voltar para o negócio dele, ele voltou lá, o barco estava lá, e ele voltou a pescar. O que eu quero dizer, irmão, que hoje, se talvez Jesus chamasse você para alguma coisa, você não pode, pastor, estou cheio de parcela, a minha vida, meu cartão, é no limite, é uma coisa louca. Como que Jesus vai contar com você, se você tentou a Deus? Pastor, como tentou a Deus? Tentou. Você disse assim, vou financiar, vou parcelar, porque daqui 8 anos eu vou estar vivo para quitar. Deus olhando para você, você é o bichão doido, né? Você é o bichão mesmo, vai viver 8 anos aí, tranquilo, fazendo compromisso no meu nome. Né? No meu nome, né? Aí não, meu irmão. Quem está entendendo a mensagem, dá glória a Deus. Você quer parar de servir a mamon, irmão? Para de fazer dívida. Entrega seus 10% a Deus, que dê a Deus o que é de Deus, amém ou não amém? E a César o que é de César, não é verdade? Você paga seus impostos certinho, aí o que sobrar é seu. Mas se você está todo endividado, todo lascado, todo arrebentado, e ainda tem uma única renda, está todo lascado, meu irmão, não fica difícil de te ajudar. E graças a Deus que essa igreja ainda ajuda, né? Os irmãos estão passando dificuldade, a gente assiste, a gente é uma cesta básica, paga uma conta ali, acode um daqui, vai dali, vai, e graças a Deus, irmão. Mas vai chegar um momento que chega de graças a Deus, né?
Amém ou não amém? Vamos fluir, vamos produzir, vamos evoluir. 5, 10 anos, você olha para o irmão, está no mesmo lugar. Eu não estou falando sobre dinheiro, irmão. Você que está pensando que eu estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre princípios que farão você ter uma vida melhor dentro da sua casa, com os teus filhos, com a tua família, na obra de Deus. Que coisa terrível é viver de aflição em aflição. Toda vez que você olha, o cara está numa luta danada, e ele está falando, Satanás está furioso. Eu já que estou ficando. O diabo nem está mexendo com a sua vida, irmão, porque você faz tudo sozinho. O diabo fica olhando, ele fala, rapaz, mas você é bom no negócio, hein? Você podia... Foi pena que você é mortal. Se você fosse imortal, você podia ser um demônio. Porque você atribula igualzinho, você consegue estragar tudo. Ei, meu irmão, Deus tem um propósito grandioso na sua vida. Fala para alguém que está do seu lado, Deus tem um propósito grandioso na sua vida. Ele fala assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, o acharás. É o que está lá em Eclesiastes. O que eu quero dizer, igreja do Senhor, ei, para a gente finalizar e orar, me ajuda aí. Aqui, ó, para mim. Escuta o que eu vou dizer. O mundo espiritual, ele quer arrebentar você, irmão. Só que do lado dos Jós da vida, tem uma cerca aí. A aprovação pode até vir, viu, Marizão? Ricardo, pode vir, a aprovação pode vir. Se for provação, você dá glória a Deus, vai passando pela prova, dando glória a Deus. E vai embora, daqui a pouco você passa pela prova e Deus te dá vitória. Pastor, eu errei demais, que essa mensagem abriu os meus olhos. Estou todo lascado, pastor. É colheita de pecado, não é provação não. Eu falei, irmão, colheita? A Bíblia diz que tudo que o homem semear... eu quero a igreja falando isso aqui. Vamos lá. Tudo que o homem semear, certamente... Vamos agora ensaiado, ó. Tudo que o homem semear, certamente se lascou todinho. Está colhendo? Vai colher até o fim. Deus não livra da colheita. Aí o que você faz? Agora vou dar um segredo para você. Você paga suas contas, você acerta a lambança, para não falar cagada, mas falei. Cagada que você fez, você acerta. E a partir de agora você começa a semear coisas boas. Que a colheita boa vem. Enquanto você está colhendo coisa ruim que você plantou lá atrás, vai dando glória a Deus e falando misericórdia, Jesus. Misericórdia, me dá um alívio, me ajuda. E Jesus vai te dando aquela intercedida. Vai te ajudando. Porque você reconheceu, você admitiu, Deus te ajuda. Ele fez isso com Davi várias vezes. Davi, Deus, fiz lambança. Ele fala, você vai colher. Mas vou dar um confortinho para você aqui. Vou te dar uma ajudinha. Porque você é humilde de coração, né, Rubens? Camarada tem um coração flexível, amoroso, adorador. Deus fala, vou te ajudar. Não vou deixar você permanecer caído, porque a Bíblia diz que o ímpio cai e fica prostrado. Mas o justo, ele pode cair até 7 vezes, mas permanecerá de pé, porque o Senhor é capaz de sustentar. O mundo espiritual está lutando, viu? Tem uma conversa no mundo espiritual a teu respeito aí. Agora eu te pergunto, o que você está vivendo? Provação? Ou é colheita? Tribulação? Meu irmão, finaliza aqui a mensagem dizendo, no mundo tereis aflições, adversidade. Nós somos falhos, nós erramos. Mas o nosso Deus é um Deus justo, verdadeiro, que é capaz de sustentar todo aquele que o busca. E Ele mesmo diz que de maneira nenhuma lançaria fora aqueles que o buscarem. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Diante dessa mensagem, você tem a resposta de onde você está e por que está aí. O que é que eu estou fazendo aqui, Deus? Talvez você se colocou aí. Talvez você se colocou. Talvez você está aí porque você foi para aí. Você errou. O preço é alto. É difícil.
Você sofreu demais já. Só você sabe, Deus sabe as lágrimas que já correu dos teus olhos pelos teus erros, mas o Senhor, Ele te perdoou. Se você reconhecer que você errou, Deus te perdoa, irmão. Deus restaura a sua vida, Ele muda a tua história, Ele tira você do meio dessa confusão, dessa tempestade, e coloca você num lugar de alegria de novo. Se você entende que você está passando um momento difícil, que você errou, começa a pedir perdão a Deus agora. Eu falo, eu entendi a palavra, Deus. Eu errei, eu fracassei como filho, eu fracassei como pai, eu fracassei como empresário, eu fracassei como obreiro na tua casa, eu fracassei, Senhor, como esposo, como esposa, eu fracassei, mas eu reconheço, eu quero de volta o que é meu, eu quero restauração na minha casa, eu quero restauração na minha vida financeira, eu quero restauração dos meus filhos. Deus tem poder para fazer isso. Se você está vivendo um momento difícil, que você fala, pastor, não dou conta de suportar, e é provação, não foi que eu errei não, faz igual Ezequias. Ezequias virou para o lado, quando ouviu falar que ia morrer, e fez uma oração assim: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou e o que eu tenho feito. Deus deu 15 anos de vida para ele, falou, você é um cara bom, vou restaurar a sua saúde. Você está aqui hoje, irmão, com a grande oportunidade. Não deixa passar a oportunidade. Se você quer fazer um concerto com Deus, agora é o momento. Se você quer se arrepender de alguma coisa e voltar a ser uma pessoa próspera e abençoada, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Agora uma coisa eu te digo, vai passar, e você vai cantar o hino da vitória. O tempo difícil passa, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e você com júbilo de alegria vai dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, eu rogo pela tua igreja nesse momento, como o Senhor tem aberto os nossos olhos para a tua palavra nesse lugar. A luz das escrituras salta aos nossos olhos, como o apóstolo Paulo estava no caminho de Damasco, ele viu a luz de Deus do céu, e as escamas tomaram seus olhos. Mas nessa noite, Pai, assim como o apóstolo Paulo teve os olhos abertos, que a luz de Deus não segue, mas que abra os olhos, para que o teu povo seja mais abençoado, possa prosperar, possa ter uma vida abençoada, e não pecar contra o Senhor, contra o teu altar, contra a tua casa, contra a tua obra. Que o povo dessa igreja seja um povo conhecido pelo temor do Senhor, pelo prazer de contribuir na casa de Deus, de servir, de trabalhar, e ainda mais, de viver uma vida livre, liberta, sem escravidão financeira, sem escravidão emocional, sem escravidão, em nome de Jesus. Sabe, põe a sua mão sobre a sua cabeça, a mão direita sobre a sua cabeça, como um sinal de autoridade, e diga, Senhor, eu recebo essa palavra, que ela cure o meu corpo, que ela cure a minha alma, e que ela cure o meu espírito. Que o Senhor me perdoa, Pai, pelos erros que eu cometi, e que me fizeram colher coisas ruins. Que essa noite eu saia daqui plantando coisa boa, plantando e semeando aquilo que glorifica e que é louvor. Abençoa a minha vida, e que através de mim, a minha família, meus amigos e a obra de Deus seja sempre uma bênção. Em nome de Jesus, Pai, quando eu tirar minha mão, eu estou curado e liberto no nome de Jesus. Você pode tirar a sua mão e aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia!
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Gente, Deus abençoe.